Pais queridos, muito boa tarde. Estamos aqui novamente para trazer uma porção da palavra de Deus para a nossa vida. Estruturalmente, desde criança, a gente escuta as histórias, né, de acalentar, de ninar, aquelas histórias que colocavam a gente para dormir. E sempre tinha príncipes, princesas, reis, tesouros. Nós temos fascinações por tesouro. Ainda hoje se almeja achar um grande navio, um navio pirata, um navio dos corsários, um navio que naufragou e ali poderia ter tesouros. Então a gente tem essa mente, né, de achar tesouro, de encontrar tesouros. Aqui no interior, eu estou no nordeste do país e havia uma cultura muito tempo atrás que chamava botija. Diz que os coronéis escondiam os ouros, as moedas de ouro em potes e enterrava embaixo de uma árvore. Aí quem achasse essa botija, né? Tesouros, tesouros. E a mensagem que eu trago para o meu e para o seu coração hoje fala de tesouros de Deus, tesouros do céu. Esses primeiros tesouros são tesouros reais, esses tesouros que eu falei, de navios, de ilha, de pirata do Caribe e outras coisas assim. Podem ter havido, não, de certo que há, que vez por outra ainda acham aí, tem expedições caríssimas, né, com submarino para vasculhar os oceanos, existem de fato. E muitos deles são inacessíveis. Mas eu venho falar de um tesouro que talvez você não conheça, mas que é acessível para a sua vida. Amém? E para isso, deixa eu baixar só um pouquinho aqui. A minha equipe é eu, Jesus Cristo e é a gente mesmo. O texto que nós vamos refletir, vou fazer duas leituras curtinhas. O primeiro é Isaías 45:3, diz assim: Dar-te-ei. Eu não vejo nenhum pirata, ou rei, ou ninguém. Quem esconde tesouro não quer dar a ninguém, não. Aliás, faz armadilhas, né? Para que alguém tentar acessar aquele tesouro lá. Pelo menos nos filmes é assim que a gente enxergou lá e aprendeu nas histórias, né? De contos, de carochinha, essas coisas. Mas aqui está dizendo que alguém tem um tesouro e não só um, porque está no plural. Então, cada um de nós tem um tesouro específico da parte de Deus que você talvez não tivesse nem conhecimento disso até se deparar com o programa Dias Melhores, né, com o pastor Marconi Teixeira. Diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Como todo tesouro está escondido, está encoberto, né? Mas aquele que tem a propriedade, que é o dono, que está guardando, que está lá, diz que ele mesmo vai te dar-te-ei. A forma da linguagem, da linguística, do termo da Bíblia, é um termo mais rebuscado, mas eu vou te dar. Dar-te-ei, eu vou te dar. Eu vou te dar tesouros escondidos, as riquezas cobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, então tem nome. Para que possas saber que eu, Senhor. Então ele está dizendo, eu tenho nome, agora você vai ver para quem é esse tesouro. Que te chamo pelo teu nome. Olha, ninguém dá uma cocada mordida a ninguém hoje em dia, ninguém dá uma chinela quebrada, a gente bota um prego, bota não sei o quê, ninguém quer dar nada a ninguém. Hoje em dia é cada um que faça o seu, né? Eu escutei até sacerdotes dizendo: farinha pouca, meu pirão pequeno. Eu passei um dia atrás de chorar depois que eu escutei isso. A ganância instalada na usura, né? A sabedoria do brasileiro, a lei do gesto, tirar vantagem desonestamente, né? Parece que é uma síndrome que é transmitida no Brasil como sendo uma coisa boa, mas aqui é algo diferente. Diz: olha, eu tenho um tesouro escondido. Eu não pretendo, eu vou te dar. Não diz aqui, eu estou planejando seriamente, vai depender do seu esforço, viu? Porque você está em avaliação,
está no probatório, tá certo? Aí eu estou analisando, porque pode ser até que tenha um tesouro e pode ser que não tenha, né? Assim a mídia hoje em dia, pode ser e pode não ser. Será? E bota interrogação primeiro, né? Aí aquela, né? Mas eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber, para que você venha saber que eu sou Deus, que te chamo pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. O mesmo Deus que o Brasil hoje acusa com toda violência, né? Porque os partidos políticos aqui no Brasil agora não tinham o que fazer. Aí estão inventando de atacar Israel, porque é modinha, né? Mas a Bíblia diz que quem abençoar Israel é abençoado. Se você é novo, é jovem e é afiliado a alguma ideologia política e você vir falando mal de Israel, não vá por esse caminho, não, viu, querido? Por isso que aquela terra é chamada Terra Santa. E quando Jesus voltar, ele vai voltar é lá, tá certo? Então, a gente não vai semear coisas que não progridam na nossa vida. A outra porção da palavra está no livro de Jó 38, 22, que diz assim: por acaso você entrou nos tesouros da neve? Você viu os tesouros do granito? Que eu tenho reservado para o tempo de toda dificuldade, para o tempo e o dia a dia das batalhas e das guerras. Você tem achado o tesouro da neve. Aí eu vou explicar por que da neve. Apesar de a gente estar no Nordeste, de noite quando eu estou pregando agora, eu estou de casaco, né? De cachecol, às vezes de touquinha, às vezes de blusão, de agasalho, né? Então, aqui no Nordeste está uma época, eu creio que no Sudeste do país, no Sul também deva estar frio. Aí me ocorreu, né? Eu devo explicar, porque aqui no Brasil até um fato inédito, não havia nem essas geadas todas, né? E neve, e agora no Brasil tem lago congelando, tem neve. E eu vou te explicar porque é que Deus está fazendo essa analogia da neve. Ele não está dizendo, você acumulou um bocado de gelo, não. Ele está dizendo assim, Jó, por acaso você entrou nos tesouros da neve? Ele está dizendo que é representado como a neve, e viste os tesouros do granizo. Bom, então vamos à porção da palavra de Deus, né? Hoje a gente vive num mundo de quem não tem tesouro, é o mundo do exibicionismo, né? E ficamos chocados, né, com as reveladezes que acontecem por aí. Todo mundo hoje é mentor, é guru, é guia, é reveladez, todo mundo é sacerdote, todo mundo é pastor e pastora, sem autoridade da parte de Deus. Não estou julgando ninguém, não. Estou dizendo a pá de exibição que está nesse universo de internet. Na vida real não dá para o cara ostentar desse jeito, porque a realidade é a realidade. Mas na internet tudo é possível, né? E a gente vive hoje nessa época de exibicionismo, de promoção, de normalização do errado. Eu tinha escrito aqui normalização da pornografia, mas pornografia sempre existiu desde que o mundo é mundo. Sempre existiu pornografia. Só que agora tem uma pornografia institucionalizada, é promovida. Você abre um jornal da internet, tem 3 portais grandes no Brasil, 2 deles fedem quando você abre. As 2 primeiras matérias demonstrando como eu consegui fazer tal e tal coisa dentro de um navio, dentro de um trator, dentro de um avião. Esse infeliz não tem, me perdoe infeliz, mas é assim, é uma coisa tão grotesca, me aflige. Tem casa não, entendeu? Aí, e são coisas que não é dentro de um padrão de normalidade, que não vou nem entrar, porque
Inclusive no Brasil é proibido falar contra esse tipo de coisa. Então, a vulgaridade virou comum. E a gente quer acessar tesouros, riquezas, enveredando por esse caminho. Porque pessoas que estão na lama, né? Tem uma analogia que é muito, duas analogias que é muito legal. Isso quando eu estava no seminário faz tempo. Diz que havia um muro que dividia o céu e o inferno. E do lado do céu, as pessoas estavam escutando. No lado do céu, eu escutei até uma influência muito famosa essa semana, que tem ideologia de esquerda, né, de comunista aqui no Brasil, dizendo que não quer ir para o céu não, porque lá é muito parado. Devia ser, escutar até essa historinha, talvez até fizesse ela pensar um pouco diferente. Aí o pessoal estava do lado do céu, aí estava lá aquela musiquinha maravilhosa. Quem gosta de churrasco tinha churrasco, quem gosta de vegetariano, naturista, sei lá, de comidas naturais, eu não sei como é que nominar, como é que dá o nome, né? Teria comida e bons sucos, boas bebidas. Céu não é lugar de ficar bêbado, tá bom? Então, a bebida que eu estou falando aqui, minha esposa, Deus abençoe, que dê tudo certo na sua cirurgia. Eu fiquei com menina, ela tá. Que Deus abençoe. E tá lá aquele negócio, musiquinha, rio correndo, anjo voando, não sei se tinha espaçonave lá pelo céu, carruagem, não sei o quê. Aí tinha um muro, e do outro lado do muro, lá vem, ei! Lá vem. Rapaz, era de dia e de noite, e uma pessoa que estava no céu ficou lá assim, aí. Porque diz que se o cara optar, tiver direito ao céu e quiser ir para o inferno, ele pode ir. Se ele optar, porque tem um livre-arbítrio. Mas se ele estiver no inferno e quiser ir para o céu, aí não pode não. Porque aí é condenação. Lá vem! Ei! Lá vem! Ei! Aí o cara tá lá do outro lado, ele diz, rapaz, do outro lado deve ser bom demais. O outro lado deve ser muito legal. O dia todinho, de noite, e a gente aqui dormindo, então um soninho e tal, aquela musiquinha. Do outro lado, eles nem dormem, é festa o tempo todo. Lá vem! Ei! Eu quero pular para o lado de lá. Aí o São Pedro, digamos assim, isso aqui é uma analogia, não é Bíblia, não estou pregando, são coisas que a gente aprende no seminário. Diz, olha, amigo, você pode pular um muro. Aí eu até te ajudo aqui, você tem a portinha, você pula para o outro lado, só que de lá para cá não tem portinha para pular. De lá para cá, daqui para lá tem. Se a pessoa não quiser ir para o céu, pode ir para o inferno. Mas se for para o inferno, ele vai por espontânea vontade, quando não tem mais jeito de. Deus tenta de tudo para a pessoa estar no céu, mas se ele quer ir para o inferno, vai. Mas não tem portinha voltando. Aí o cara pensou assim e disse: eu vou. Ele devia ser desse partido político, dessa mulher que estava falando aqui no Brasil, que não queria ir para o céu, não queria ir para o inferno. Aí, quando ele entra no elevador, que abre a portinha, que ele pula do outro lado, ele cai dentro de um caldeirão. O caldeirão está aquecido, cheio de cocô. Todo mundo dentro do caldeirão com o nível até aqui o pescoço. E tinha uma lâmina que de tempo em tempo passava para lá e daqui a pouco vinha de lá para cá. Então, quando a lâmina vinha de lá para cá, alguém gritava, lá vem, todo mundo tinha que mergulhar no cocô quente. Aí, quando a lâmina passava e ninguém tinha sido arrancado o pedaço da cabeça, aí subia e dizia, ei! Então, não acredite na propaganda do inferno. São 3 historinhas que eu aprendi no seminário. Um é que o homem estava experimentando, uma pessoa política socialista do Brasil, muito sábia. Não sei se eu quero ir para o céu. Aí foi no céu do mesmo jeito, viu aquele marasmo e achou assim muito comum, todo dia tudo muito bom, não tem muita emoção, e a gente é do Brasil, a gente gosta de emoção, a gente gosta de coisas diferentes. Aí o cara disse, pô, já pode visitar o inferno lá, veja lá como é o inferno. Chegou lá no inferno, aí tinha um campo de golfe, tinha umas mulheres bonitas, tinha champanhe, tinha carrinho de golfe, tinha piscina, entendeu? Tinha viagem, tinha coisas bacanas e balada. A rave lá fazia 14 anos que não parava de tocar e não sei o quê.
Aí o cara chegou e disse, rapaz, aí voltou lá no céu e disse, olha, eu agradeço, até vocês foram muito generosos me oferecendo aqui o céu, mas de fato eu olhei lá e eu acho que eu não quero ficar aqui não, aqui é muito, assim, muito paradinho, tudo é bom demais, tudo bom demais, só que lá é agitado, lá a gente pode fazer as coisas, tem cada pedação, tem homem bonito, tem mulher bonita, e bebida, e vira a perna, lá é um negócio muito bacana, aí foi explicado aí, olha, aqui pode ir para lá não pode vir para cá. Aí o cara disse, não, mas eu quero. Aí eu, aí o elevador, ele entrou no elevador, e desceu direto lá para o inferno. Quando o elevador abre a porta, já vê um pé assim, dá na traseira dele, que ele já cai lá no meio do negócio. E também é a mesma situação, e é o povo gemendo, é o povo gritando, é o povo rangendo os dentes, sofrimento, e suor, e chibatada, e grito, e escuridão. Ele disse, rapaz, o que é que está acontecendo? Eu tive aqui ontem, tinha campo de golfe, tinha mulher bonita, tinha homem bonito, tinha champanhe. Ele disse, não, é verdade, é verdade. É porque ontem a gente estava em campanha. A gente já ganhou você, então agora é realidade, tá certo? E a terceira ilustração, chama quebra-gelo isso. Diz que o homem estava andando, esse estava em dúvida. Nem desceu do muro, nem para o lado do céu e nem para o lado do inferno. Ele estava lá em cima do muro. E o povo do céu, venha para cá. Homem, venha para cá. Venha para o lado de cá, vai ser bom para você. Escolha o céu. Escolha Deus, escolha o céu. Aí, chamando, e lá do lado do inferno, a visão do inferno de quem não estava lá dentro era boa. Porque não está dentro do inferno. Quando chega lá dentro é que vai ver. Então, lá de cima do muro, ele olhando assim na dúvida dele, o inferno parece aprazível. Mas o povo do lado do céu dizendo, venha para cá, não, olha, não adianta ficar em dúvida, toma a decisão acertada, o céu é a tua direção, olha, tem um lugar maravilhoso. Jesus, a Bíblia diz, né? Jesus preparou um lugar maravilhoso para você, olha como vai ser bom, e o cara está lá, e todo mundo do lado do céu, venha para cá, venha para o lado de Deus, venha para... Aí ele olha assim, aí tem uma pessoa do lado do inferno, aí diz, me diga uma coisa, eu estou em dúvida. Todo mundo aqui do lado de céu fica chamando a gente para o céu, e vocês do inferno ficam calados, eu estou aqui em cima do muro, você não diz nada, aí a pessoa lá de baixo diz, não, porque o muro é da gente. Pode parecer uma bobagem o que eu estou falando, mas você não vai esquecer. O lugar da dúvida entre a escolha de ir para o inferno e para o céu é o muro pertencente ao próprio inferno, tá certo? Então, vivemos essa época, né, da vulgaridade, né, da TV, da mídia, né, que antigamente era dissimulado. Até as músicas, tinha um cantor aqui no Brasil que chamava Genival Lacerda, dizia umas besteirinhas, a gente morria de rir. Eram pequenas imoralidades, digamos assim, né? Não sei o quê, aí fazia eu não sei como é que se dá o nome, eu não me lembro agora, um trocadilhozinho, mas dava a entender que havia uma maldadezinha por detrás, um forró besta, né? Ele com aquela barrigona. Hoje em dia, né? Então, a gente é treinado os nossos olhos a desejar tesouros das trevas, tesouro do mal, tá certo? A gente aplaude a exposição, a gente quer like. Eu tenho família nos Estados Unidos. Entra no Instagram de um americano para você ver as fotos que tem lá. É um sapato, uma meia, uma borboleta, uma cerca, um não sei o quê. Ninguém sai, mas o Brasil não. O Brasil ele expõe toda a sua intimidade, filho e família, porque o importante é ganhar um like e o aplicativo dizendo mostre mais, porque você precisa de mais like, peça para as pessoas lhe seguir, porque você as pessoas têm que ver o seu interior, a sua família, o seu lar, e você tem que fingir que é maravilhoso e que você está
é maravilhoso. Aqui sim, você roda 3 vezes e é bilionário, e o governo do Brasil incentiva, né, também que os vícios da internet, patrocinado inclusive pelo governo, está levando a situações terríveis nas famílias, né? Então Deus tem tesouro. Aí Jó 38 diz o Jó aqui está passando um momento meio difícil, porque quando diz, tem a fé e a paciência de Jó, é porque foi estreita a situação de Jó, e Deus vai falar com ele e disse, você já viu os tesouros que tem guardado num canto? Aí ele usou a analogia da neve, né? Você sabia que havia esse tesouro, Jó? Você sabia que havia esse tesouro? Então, se está lá, Deus também está perguntando para a gente, né? Você sabia? Você já recebeu a reserva? Para quê? O texto que eu li primeiro, dá-te tesouros escondidos, as riquezas cobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. Tesouros para tempo de luta, tesouros para tempo de guerra, tesouros para tempo de adversidade. Aonde é que está dizendo isso? Em Jó 38, 22, está aqui, ó. Que eu tenho reservado para o tempo de choro, de angústia, para o dia da batalha e da guerra. Deus tem tesouros. Aí você está lutando sozinho e achando que vai desvencilhar toda a armadilha, luta e dificuldade por causa de um conselho, de um xeleléu, lá não sei da onde, que sabe falar bonito na internet, tá entendendo? Que não tem poder nenhum sobre tua vida, mas esse aqui diz que ele é Deus e é. Diz que ele conhece por seu nome. Eu quero que você manda uma mensagem para o influência desses famosos, para ver se ele vai dar nem bom dia a você. Deus não diz, eu sou Deus e eu conheço o seu nome. E eu tenho tesouros escondidos para você. Ele se identifica, eu sou Deus, eu tenho um tesouro, eu vou dar o tesouro a você. São tesouros encobertos, por quê? Encoberto, porque tá do jeito que as coisas estão, é oferecido todo tipo de coisa. Existem as escolhas, os muros da vida, como eu falei na princípio, né? Esses valores voláteis, né? Tudo é importante, é valoroso, tudo hoje começa, é urgente, bomba! Aproveite que daqui a 15 minutos vai derrubar. Vai derrubar é se eu ficar falando aqui as verdades que Deus manda a gente falar. Não derruba, sabe por quê? Porque Deus é tão bom que tem uma lei que protege o sacerdote, que está embasado na Bíblia, aí não pode derrubar. Eles não derrubam, entendeu? É certo que uma pessoa comum falando as coisas que um sacerdote, como eu, sacerdote mesmo, sacerdote, né? Pode ser um pastor, uma pastora, mas uma pessoa digna, que tem uma reputação. O algoritmo, ele vasculha tudo. Então, aquela pessoa, esse tipo de coisa é permitido falar, não tem advertência, não tem nada, tá certo? Mas o mundo, ele oferece vulgaridades como tesouro, né? Vulgaridade são tesouro que é de manhã, de tarde não vale uma lata, né? E Deus esconde esse tesouro, ele governa, esse tesouro que governa a nossa história. Os tesouros de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, governam a nossa história, tá certo? Porque ele diz, olha, eu estou vendo, e ele sabe a adversidade, luta, a guerra. Eu não sei qual é a área da família, não sei se é no financeiro, não sei se é emocional, não sei se é afetivo, no amor familiar. Então temos luta, temos guerra, temos medos, temos anseios na saúde, então é necessário tesouros, tá certo? Da parte de Deus. Isaías 55 diz que não só ele é mais alto, mas os meus pensamentos são maiores e melhores, são mais altos. Então, o cuidado de Deus, o plano da gente é todo mundo fingindo que está lhe ajudando para tirar vantagem de você. Os pensamentos de Deus são maiores e mais altos. Não há um maior do que ele não tem para onde crescer, porque ele é a amplitude de tudo. Ele criou todas as coisas. Tá certo? Um Deus que chama as coisas que não existem. Hoje de manhã eu estava deitado ali, imaginando um negócio. Eu digo, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Mas não havia terra. Só que Deus já chama as coisas. E aí depois, lá nas epístolas, diz isso. Deus chama as coisas que não são como assim já fosse.
Quando ele fala, é na nossa vida. Quando um influencer ou uma rede de televisão que tem dessas abertas aí, que leva a pessoa para o inferno, essa aí não precisa nem de um muro para dividir, entendeu? Você vai no conselho dessa rede de televisão, a pessoa emburaca lá, oferece, são tesouros mentirosos. Tem um ouro que se chama pirita. Até tóxico esse troço é. Ele é quadradinho. Você bate o olho, você acha que é ouro. A diferença é que ele é quadradinho, como se fosse um cristal. Ele é como um cubo mágico. Não exatamente com a perfeição, mas a tendência é que seja vários filetes que fiquem quadradinho. Pirita, ele é tóxico, não serve para nada. Você não pode fazer um metal nobre dele. Parece ouro, mas não é ouro. Agora, Deus tem ouros escondidos para a minha vida. É porque é no financeiro, pastor. Aí diz que ele é dono do ouro e da prata. Eu não sou um pastor não é confissão positiva. Esse que só prega prosperidade. Não é isso. Mas eu sou um pregador, um pastor que prega um Deus que tem atenção integral em todas as áreas da nossa vida. Tá certo? Então, Isaías 55 diz que nosso Deus, não só ele é alto, mas os seus pensamentos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou ler não, porque com a luz na frente tá contra mim, aí bate na... os pensamentos do Senhor são altos. A respeito de quem? De quem ele chama pelo nome. Tá certo? A única hora que alguém que quer tirar vantagem de você, quer saber do seu nome, é na hora que ele pede seu nome e seu CPF para lhe garantir que vai lhe enganar e tomar alguma coisa sua. Depois disso, ninguém quer saber do nome. E Deus tem milagres e riquezas escondidas, né, para dias de batalha. É oferecido no mundo vantagens que vai levar você para dias de batalha, de luta, de sofrimento. As vantagens do mundo aí, desse universo que está acontecendo hoje, leva a pessoa não a tesouros escondidos, mas a dívidas reais. Deus não. Eu estou com dívida, eu estou com questão familiar, eu estou com questão de saúde, eu estou com questão financeira. Então Deus tem tesouros e resposta para a minha vida. Eu estou com questão de fé e credo. Deus é a resposta em Cristo Jesus. Né? A salvação é através de Cristo Jesus. Deus tem tesouros escondidos. E a vulgaridade humana oferece coisas que puxa a pessoa para um lado que não é nem a vontade de Deus. Né? Então, eu creio, porque um homem da minha idade que já testemunhou o que Deus fez na minha vida e na vida de tanta gente que eu já tenho pastoreado, eu sei que Deus derrama tesouros escondidos, né? E como é que eu vejo... Olha, você vê que o tesouro está escondido e encoberto. Quando eu comecei esse sermão, eu disse, expedições usam submarinos, robóticos, caríssimos, né? Caríssimo. Uma expedição para achar... recentemente acharam uma barra de prata enorme, tem uns 3 palmos ela. Deve ser dessa grossura assim. Mas gastaram uma fortuna para achar esse navio lá e tal. Porque eles saem pegando as cartas náuticas e vê onde é que teve uma batalha. Aí vai para aí, e o oceano é profundo, e ainda tem as correntes que arrasta, tem um tempo e tal. Então, geralmente, tesouro é escondido. E o de Deus está escondido. Ele mesmo disse, não está aí para... Se ele está dizendo que tem, não dá valor, então deixa lá. Se alguém desejar de fato, aí ele diz que ele revelará, tá certo? Eu te mostrarei, diz a palavra do Senhor. Ele tem um tesouro e diz, olha, se eu vou dizer a forma desse tesouro chegar na sua vida, né? Na sua luta, na sua batalha, na sua família, no seu emprego, na saúde, no casamento. Aí Deus está perguntando, você já entrou no tesouro? Não é porque eu estou na luta, você já entrou no tesouro? Não. Você sabia? Aí depois, quando ele pergunta, não, aí diz, e você sabia que tem um tesouro para você? Aí, como eu falei, Deus usou a expressão neve. Aí diz, então esse sermão não serve porque o pastor Marconi está no Nordeste não neva, mas cai granizo. Então, já até de uma das partes. Né? Aqui tem alguns interiores que cai granizo. Mas por que
Deus usou a neve. Você já viu um floco de neve? Você já viu assim o desenho do floco de neve? Você já assistiu aquele filme daquelas duas branquinhas? Frozen? Aí o símbolo, você já viu? Que tem 6 perninhas, como mãozinhas. Aquelas mãozinhas, elas se unem umas nas outras. Uma só é muito pouco. Mas aí você vê um floquinho e dá. Deixa ela se juntar para você ver. A montanha que fica, ela cobre. Eu estava nos Estados Unidos, eu fui num lugar que fica a 7.000 metros. Ah, meu Deus, esqueci o nome. É Rock Blue, não sei o quê. Eu tô desse jeito, esqueci as coisas. Agora, foi recente. É 7.000 metros de altura lá. Lindo, lindo, lindo. Eu adoro lugares assim. Minha filha levou, fiquei muito agradecido. Passei o dia lá. Tirei foto, assim, de caminhão. E eu correndo e minha filha correndo atrás de mim, que eu subindo nas pedras e ela com o menino correndo atrás de mim. Mas aí ela falou um negócio que eu achei. Ela disse, pai, aqui é a estação de esqui. Eu digo, aonde? Ela disse, aqui. Aqui aonde? Ela disse, aqui, pai, dessas árvores aqui, tudo. A neve cobre isso tudo, cobre. E depois ela derrete e vira rio. Primeiro é acumulado em cima, depois derrete e vira rio. Né? É pequenininha, parece até uma estrelinha, né? Mas vai se unindo até virar uma coisa gigante e poderosa, né? O floco de neve. Então, esse é o segredo da neve, e ele está dizendo que a gente acumula tesouros. O floco da neve aqui é as nossas orações, é o conversar. Se a palavra de Deus diz, eu sou Deus e eu conheço o seu nome e eu te chamo pelo teu nome, é porque você se apresenta a Ele. Você apresenta a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua cama, o seu comércio, o seu emprego, os seus afazeres, seus filhos, o seu marido. Eu sou de uma geração que o marido, quando saía para trabalhar, a mulher orava, né? Eu não viajo sem minha família orar por mim. Eu não viajo. Às vezes eu não quero pedir, mas eu fico esperando no coração ele se reunir. Aí minha esposa, chega, vamos orar pelo papai. Aí eu fico satisfeito. E tem que orar, eu também não digo, mas tem que orar dizendo que vai ser bom na ida e bom na volta. Não vai ter ninguém lá para me orar pela minha avó. Eu não viajo, nem eu dirigindo. Eu entro na caminhonete e fico calado. Aí eles é que tudo faz oração, oração, oração. Pronto, amém, glória a Deus. Aí eu vou dirigir. Tá certo? Então, a tua voz de súplica deve ser conhecida diante de Deus. Ah, é muito pequenininha. É exatamente por isso que Deus usou o floco de neve. Vai amontoando tesouros que um dia vai ser derramado sobre sua vida. Que dia? O dia que a coisa estiver estreita. Não foi assim que o texto diz? Nos dias de... Como foi aqui? Jó 38, 22. Que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha, para o dia de guerra. Então, a tua oração, aí você acha que mas está subindo. É pequeno, porque somos pequenos, Deus é grande. Não é desperdiçado, não é porque é pequeno que foi jogado, vai acumulando. E na hora que você precisar, tem resposta. Tem tesouro de Deus. Não essas coisas que aí o mundo está oferecendo, essa pá de enganadores, né? Então, hoje tem especialista de enganar. É decepcionante o que estamos vivendo nessa geração. O reino do engano, tá certo? Do exibicionismo, da não fidelidade, né? Querem acabar com a fidelidade do casamento. Você que foi ensinada, meu filho, minha filha, você que é jovem, e você foi ensinado os valores do casamento, você está aí porque você foi construída
construído e construído em cima dos valores de casamento. Aí vem uma pá de socialista, pagão, gente que vai morar onde você não vai, né, na eternidade. Essas pessoas não pensam que quem for para o inferno não tem caminho para o céu. Agora, quem for para o céu, até a ilustração que eu falo mostra, né? Tem a opção. A pessoa tem direito para o céu, não, mas não quer ir para o céu. Aí é uma opção, só não pode voltar, tá certo? Mas como é que eu sou tão pecador, pastor? Eu sou tão falha. Aí é que entra a graça a graça de Jesus, o favor não, chamada favor não merecido. Eu não mereço. Talvez você não mereça. Eu sei que você é uma pessoa boa, mas talvez você também não mereça. Então a graça nos alcança, mesmo que a gente não mereça, tá certo? Porque a gente é falha, a gente peca. E Deus é bom. Ele deu o filho dele, tá bom? E conhece o meu nome e o teu nome, tá certo? Então, quando a gente ora, a gente ativa a assinatura de Deus em algumas coisas da nossa vida. Você quer a ação de Deus na sua vida, mas você não diz, olha, Deus é aqui, ó. A Bíblia diz, você ora e não recebe porque você ora mal. Como é que ora mal? É não orando. Eu vi um político muito famoso do Brasil, que as pessoas endeusam esse político, como se ele fosse uma divindade. Ele entrou na igreja e a pessoa contou, ele passou 14 minutos, 14 segundos ajoelhado. Deve ter dado uma reação alérgica muito grande, né? Porque tempo de oração, tempo de falar com Deus, não é fingimento para tirar foto, para tentar tirar alguma coisa da pessoa. Os tesouros são para você, tá certo? Então, quando chegar o tempo da terra seca, aí a neve da oração derrete e flui o rio da vida, daquilo que você precisa. Mas a vida é no estudo dos meus filhos, é no litígio, numa confusão na família, é numa separação, é na empresa, é no emprego, é no comercial, é na saúde. Aí desce o rio da vida, onde flui todas as coisas próprias de Deus. Você ora, acumula, e no tempo próprio, na estação própria, o rio, né, vai começar a fluir. Diz que flui da árvore da vida, o rio da vida. Olha, deve ser coisa muito boa, o rio da vida sobre nossas vidas, tá certo? Eu espero que você esteja entendendo até aqui. Eu fui bem devagar, não é um sermão pentecostal hoje. Hoje é um sermão para trazer, mudar destinações, mudar história, trazer resultado, bênçãos, soluções para a tua vida em nome de Jesus, né? E as exibições, tem a neve, porque o verão é tempo de exibição. Se tem um tempo que vamos se preparar, se malhar, que é para o verão. Então, o verão tem essa conotação de exibição, né? De prazer da carne, né? No verão é no prazer da carne, mas é no frio do inverno, né? Na dificuldade, quando tudo parece que está difícil, né? Quando tudo é pálido, o inverno é pálido, né? Você vê um dia que está todo para chover, frio, você olha assim, fica tudo cinzento, fica tudo... parece que nada de bom vai acontecer, né? E você está precisando desse socorro. É o inverno espiritual da pessoa, tá certo? E as pessoas que vêm do verão para você, não vai estender a mão para você na hora do teu inverno espiritual. As pessoas que vendem a ideia da felicidade do verão para tomar o que você tem e o que você não tem e te jogar lá para baixo, quando você cair no inverno espiritual, eles não vão olhar nem para trás, não vai escutar o teu ui, não. Sabe quem vai olhar? É Deus. Quando você fala com ele, aí Deus olha a reserva, olha os tesouros dele aqui, eu vou derramar a bênção sobre a vida da pessoa. Tá certo? A bênção, a oração vai juntando, né? Às vezes a vida da pessoa... todo mundo tem esses percalços na vida, né? Vem um momento da adversidade, a vida da pessoa desaba com a situação, e Deus está dizendo, olha, o tempo do inverno não é para desistir. O tempo do inverno é para ter estoque. Mas o meu inverno já começou e eu não tenho estoque. Aí é que tá bom, porque Deus ele é Deus de eternidade. Então ele sabe o teu para frente.
Se teu coração for sincero, é do mesmo jeito, vale do mesmo jeito. Você sabia disso? Porque a gente julga pelo passado da pessoa. O nosso julgamento é pela trajetória da pessoa. Rapaz, pelo que eu vejo aqui, a história dessa pessoa, ele tem andado assim, assim, assim. Então, me aponta que pelo que ele já andou, provavelmente, mas mesmo assim a gente ainda é muito surpreendido. Deus não. Deus, ele vê o passado errado da gente, o meu. Eu começo logo do meu, tá certo? Ele vê meu hoje e ele vê meu amanhã. Ele diz, mas meu filho vai andar comigo agora, vai ser, minha filha vai andar comigo agora, vai ser muito bom, vai ser muito bacana. E eu ia colocar meu pão da benção, né? Quando eu chegar no céu, Deus vai dizer, vem cá, vem cá, vem cá. Que história é essa de a benção de Deus? Pô! Eu digo, Jesus, é porque é tão grande, chega assim, pô! É como uma bolinha cheia de um líquido maravilhoso, quando explode, pô! Aí molha a gente naquela felicidade, como a gente fosse criança. Tá certo? E tem muita coisa, isso aí eu digo de certeza. Tem muita coisa que não aconteceu na minha vida porque foi acumulado neve em outras gerações, não por mim. Eu não tenho um pai, mas certamente minha mãe acumulou neve. Então, muita coisa não acontece na sua vida e você recebeu muito livramento na sua vida porque alguém, em sua simplicidade, rezou por você, orou por você, clamou a Deus por você, entendeu? Acumulou neve lá em cima. Talvez essa pessoa não esteja nem mais aqui. Já esteja morando com Jesus, tá certo? Mas agora tem rio de graça para o momento da tua dificuldade. Olha a riqueza de acumular neve no céu. Que neve é essa? Eu entrei agora. A oração. Pregou aonde, pastor Marconi? Isaías 45:3 e Jó. 2 versículos apenas, tá certo? Então, e no meu caso, além da minha mãe, eu trabalhei 36 anos no INSS. Todo dia eu saía de manhã, eu dizia, vou mudar a vida de um bocado de gente hoje. Então eu sei que muita gente reza por mim, os evangélicos oram por mim, os espíritas kardecistas fazem prece por mim. Eu tenho certeza, eu já fiquei no pré com minha família, agora recentemente, esse mês agora, eu já fiquei no pré com minha família. Os carros da gente não é novo, e às vezes como pastor, às vezes eu tenho que voltar de noite, né? E nunca passei mais do que 15 minutos, 20 minutos para não chegar ao socorro, uma providência, fique tranquilo. Aí depois que eu tranquilizo, aí eu sei que está chegando o socorro, aí fico lá, né, sossegadão. Então, o cuidado de Deus, eu sei que foi neve que alguém acumulou. E eu estou acumulando neve também para a minha vida, para meus filhos, para meus netos. Amém? Guarde isso que eu estou falando, tá certo? Então, o inverno não é para desistir, né? É para acumular mais tesouro ainda. A gente vai, né? A palavra de Deus diz, assim será a minha palavra, ela não voltará vazia. A palavra vem, sua oração sobe, não voltará vazia. Quem volta vazia é rede de TV tal e tal e tal e tal e tal. É aplicativo de influência e tal. Isso é só bonitinho de ouvir. A gente olha, até chora, é emocionante, tão bonitinho, não muda nada da tua vida. A palavra de Deus, ele diz, não voltará vazia da tua vida. Vai ter tesouro. Por quê? Porque Deus disse. Eu dizendo não vale nada, uma influência dizendo não vale nada. Qualquer pessoa é a expressão da palavra da gente. Agora, Deus dizendo, nele está o amém. Então, ele diz e já é. É ele que diz, haja. Onde não tem nada, ele diz, haja. E há. E vai haver na sua vida, tá certo? Ela não voltará vazia. Então, às vezes a gente está vazio, aí vai na palavra de Deus e não vai ficar mais vazio, né? Flui o rio da vida, né? Que a gente enche os nossos tesouros com a oração, como floquinhos de neve, que vai dando as mãozinhas, vai se juntando, até ficar um tesouro maravilhoso, né? O inimigo não quer que você olhe para cima. Você já prestou atenção? Já era para me ter me acostumado. As pessoas reclamam comigo. Pastor, eu liguei para o senhor, não ando com o celular não, amigo. Eu estou com 3 celulares aqui, estou com a câmera.
Então, não é porque eu não tenho celular. Eu tenho celular para gravar, para pregar a palavra de Deus. Eu não sou escravo de celular. Porque eu fico profundamente entristecido. Você chega num ambiente que só tem pessoas idosas, ninguém fala mais com ninguém, todo mundo de cabeça baixa, pregado, sistemático. Pode ser um menino de 3 anos, que ele já sabe, aprende ligeiro. Ou um senhor de 70. Às vezes eu vou num ambiente, num ônibus, numa rodoviária, num aeroporto, numa padaria, todo mundo de cabecinha curvada, né? Todo mundo não dá atenção ao outro. Sequestraram as atenções. Antes era a TV prendia mais a nossa atenção. Eles desenvolveram uma maneira de te prender dentro da. As pessoas descem do carro, se vier uma carreta e ele tiver que fechar a porta e pular com uma mão, ele não vai conseguir porque uma das mãos é inutilizada. Parece que está chumbado na mão, ninguém solta. A pessoa desce do carro principalmente o jovem bonitão, né? Ele desce do carro e já vem aqui, ó, com o celular. A menina com aquelas unhas tudo bem produzida, tá chapado, não tem nada ali que seja tão importante para a vida da pessoa. Para quê? Para não olhar para o alto, para não saber não tua destinação. Eu levo meus olhos para o monte, a monte é a multidão de coisas que é oferecida nas mídias, mas o teu socorro vem da onde? Da onde tem a neve que escorre o rio da vida. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não foi o cara que fez treinamento. Aprenda comigo em 10 passos como enganar essa pessoa e ele ficar preso no celular e você ganhar os 15 segundos que vai te gerar uma monetização e 3 likes, mais 15 seguidores e não sei o quê. Né? Pastor, isso é ciência? Pois não. O nome disso é síndrome de Nick. O nome da síndrome, Deneck, é síndrome do pescoço. Você pesquisar isso no Google, no GPT, vai estar lá, vai explicar, né? Como é essa síndrome? A nossa cabeça, em média, teria perto de 5 quilos. A postura que o celular lhe obriga a ficar faz sua cabeça pesar 25 quilos. Então, as estratégias da mídia é que haja um peso excessivo. Era para pesar 5 quilos. Se minha cabeça pesa 5 quilos, automaticamente, se eu estou aqui movimentando ela, é para ela pesar 5 quilos. Mas a estratégia do diabo, a mídia é do diabo? Não, pastor. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as coisas que a mídia promete a você é que é do diabo. E muita gente com identidade maligna que serve ao diabo, gente que propaga as astúcias do diabo como sendo bom para a sua vida, querem te prender a esse aparelho. Então, uma cabeça que pesa 5 quilos, eu disse 25, mas não é, 27. 27 quilos. Uma cabeça que é para pesar 25 quilos, passa pela sua postura o tempo todo assim, passa a pesar 27 quilos. Ah, pastor, isso aí é ciência, mas a psicologia, pois não, chama-se Fobbins. P-H-O-B-B-I-N, não tem S. Então, é porque eu não sei se isso é latim ou inglês, então fica difícil até eu pronunciar. Não sei se. Porque se fosse em inglês, era com F mesmo no começo, né? Ou Fobbins, um negócio assim, né? Mas, Fobbins. A cultura que esnoba o semelhante. O celular quer te prender em você mesmo, para você ignorar toda. Cai uma pessoa que você com o celular na mão, nem olha, porque está intertida, aquilo ali é muito. A pessoa é o problema dele. Cai uma pessoa emocionada, como é que você vai ver como é que está a alma de uma. Antigamente a gente bate o olho, o que é que você tem? Os amigos da gente, as amigas, né? Chegava perto da gente, você olhava, uma amiga sua chegava, você batia o olho, o que é que você tem? Não, você está. Conte. Né? Antigamente, você lembra? Conte, diga o que foi. Hoje você não olha mais, por quê? Porque o celular está te prendendo, para você não olhar para o alto, para você não olhar para o irmão, para ninguém saber nome de ninguém. Você, para mim, é problema seu. Olha que coisa horrível. Mas Deus não é assim. Você, para mim, seu problema é meu também.
E você é meu, e eu me importo. Com Deus é diferente, tá certo? Deus não esnoba ninguém, né? A teologia. Eu falei na ciência, na psicologia e na teologia. A teologia também chama essa síndrome que está acontecendo hoje, chama anáclisis. Olha só, tem nome. Tem, porque é do cão. Celular do cão. Eu não disse isso, não. Eu estou dizendo que tem muita gente do diabo por detrás de muita coisa, tentando aprisionar e prometer tesouros para a tua vida que só pode vir de cima. De baixo é alho, repolho do Egito, alho do Egito. Não estou falando de verdura nenhuma. É analogias da Bíblia. Então, coisas de baixo. Do alto, o figo, a oliveira, a vinha, o azeite, a azeitona, do alto. Aquilo que vai trazer cura para a minha vida e para a tua vida, que vai sarar, que vai prover, vem do alto, vem do Senhor. Por que a teologia desenvolveu esse termo anáclisis? Por causa de Lucas 13, a mulher disse que ela queria de todo jeito se levantar. Eu vi hoje uma mãe dizendo que uma pessoa muito, muito, muito famosa no Brasil, dizendo que não consegue se libertar das bets. A mãe chorando, dizendo que o filho está destruindo tudo, mas o governo está aí incentivando esse tipo de coisa. Tem gente dissimulada, né, que prega uma moral para lhe enganar, mas promove com todas as forças, porque o importante para essas pessoas é tirar vantagem. O importante para Deus é que você esteja bem. Por quê? Porque os pensamentos de Deus é mais alto, não é mesquinho igual o meu, não. Os pensamentos de Deus, ele é mais alto, ele é melhor. E é para pegar minha filha. Hoje é dia de prova. Estamos terminando, né? Então o tesouro de Deus está em cima. A síndrome que puxa para baixo, como essa mulher, 18 anos, 8 anos, encurvada, puxa para baixo, e Deus está dizendo, levanta a cabecinha e olhe para o alto, que é de lá que vem os seus tesouros, né? Tesouro não brota. Tá muito na moda essa palavra, né? Tesouro não brota na lama, não. Estão procurando até nos oceanos, mas tesouro não brota na lama, tá certo? Então, as artimanhas do diabo ficam empurrando a pessoa para a lama, dizendo que tem tesouro lá. Tem não, tá certo? As reservas, ó, tem que olhar para cima. Então, quando Jó estava falando com Deus aqui, ele estava falando... Jó era uma pessoa sábia. Jó era tão sábia que quando os sábios da cidade estavam reunidos na porta da cidade, que era o lugar legal, o top, o lugar top da cidade era esse lugar. Quando os sábios da cidade estavam tudo lá, da sua filosofia, Jó chegava, todo mundo calava, se sentava para escutar Jó. Diga aí se a pessoa era inteligente. O QI dele, o ponteiro tinha que dar 3 rodadas para chegar no QI de Jó. Então Jó estava argumentando com Deus, e Deus disse, você sabe de muita coisa, mas você já percebeu essas coisas, né? Porque o diabo tinha tocado, e Jó amava Deus. Então o diabo ele não vai deixar de atacar uma pessoa porque uma pessoa ama a Deus. Ele ama a Deus, eu não vou atacar. Que conversa, ele atacou o próprio Jesus. O diabo é impiedoso, ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus é a vida. Nem a morte, ele venceu a morte. Venceu o inferno, tomou a chave do inferno. Ressuscitou, nem a morte Senhor é. Ele é o Filho de Deus vivo. Filho unigênito, ele é o Messias, o ungido de Deus, que morreu por você, que preparou um lugar especial para você. Então o diabo tinha tocado muitos tesouros de Jó aqui na vida de Jó, né? E talvez Jó estivesse triste, né? Porque é o famoso nem mereço, né? Eu preguei sobre isso ontem, né? O não mereço. Eu falei sobre o de repente de Deus e o não mereço. Então, o diabo pode saquear o que está nas telas de vitrine. E ainda mais hoje, que se mostra tudo, né? Parece que minha mãe dizia, tem que ter conveniência, meu filho. Ninguém sai falando das coisas de casa. Ninguém sai mostrando.
as coisas de casa. Hoje não, você é estimulado o tempo todo a mostrar tudo que você tem, mentir sobre o que não tem, ostentar, apresentar uma luxúria, mostrar na tela. E aí o diabo está vendo. Ele vai acrescentar na tua vida. Me parece que alguém que o cartão de visita dele está dizendo: diabo, veio para roubar, matar e destruir. Parece que não está dizendo que vai acrescentar nada. Mas tem gente no Brasil, inclusive essa rede de televisão que eu disse que você não assista, não, é do mal. Essa rede de televisão horrível, ela incentiva, diz que é normal. Isso é culturas antigas que hoje estamos modernos, podemos adorar a coisa preta, não pode mais chamar diabo também, né? Tem que chamar nomes bacanas, né? Mudar o nome não muda a realidade, né? Mudar o nome da coisa, você pode alterar o nome 5.000 vezes, o que fede, fede, e o que cheira, cheira. Tá certo? Você pode mudar o nome 300.000 vezes. Pronto, mudou o nome para tal, mas não cheira não, querido, não cheira. Tá certo? Você pode mudar o nome, mas não cheira. Tá bom? O que fede, mas aí a mídia, né, com todo jeitinho do mundo, tá empurrando e você expondo sua vida, né, sua saúde, sua finança na tela e o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, ó, a mão podre dele, né? Aí, então o que eu faço? Vão apelar aos rios. Mas eu não acumulei rio. Eu acabei de dizer que alguém ora, reza por você. Então tem tesouro. Mas eu nem família tenho. Eu sou quase parente do pastor Marconi, só tive mãe. Jesus morreu por você. Eu acho que ele disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Então não está falando de quem precisa de currículo e tem que pegar a menina no colégio. Ô Jesus, eu não sei desligar, queridos. Me perdoe os pequenos barulhinhos. Não sei desligar, não sei mudar a tela, não sei um bocado de coisa. Então, gastar tempo com a palavra, ouvir a palavra de Deus, tá certo? O que você está fazendo agora, né? Gastar tempo ouvindo. Olha, eu prego aqui, eu me sinto confortável, ou no estúdio, ou numa igreja. Se um pastor me chamar para pregar na igreja dele, e ele disser: pastor, aqui a gente é moderno, é só louvor, o sermão é mais 10 minutinhos, tá bom demais, eu não me chame. Não me chame. Se Deus mandar eu falar 10 minutos, eu já preguei até 5 minutos. Se Deus disser para pregar de 5 minutos, 10 minutos, mas se eu for pregar no canto, a pessoa: não, aqui é 5 minutinhos, que a gente é moderno, pois fique você com sua modernidade, querido, que eu não piso nem lá. Tá certo? Eu tenho que falar daquele que faz diferença na minha vida. Eu tenho que falar, eu tenho que ouvir da palavra de Deus, porque essa é quem faz diferença na minha vida. Tá certo? E quando eu vou pregar, eu pesquiso, né? Eu medito, pesquiso, né? Isaías 55, 53, 5, né? Que é não, eu não tinha marcado essa não. Então deixa eu ler. Mas já vou terminar. Isaías 53, 5. 46. Isso é bom na igreja, todo mundo aperreado e eu demorando. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Isso é tesouro de Deus. Está dizendo que mesmo que a gente não, porque eu não fui educado suficientemente para ter uma vida de oração, tem tesouro da parte de Deus para a sua vida. Invoque isso, clame isso sobre o Senhor. Senhor, sara minha área, minha vida, meu casamento, meus filhos, meu lar, minha empresa, meu emprego. Sara de onde eu tiro o pão de cada dia. Sara minha saúde. Porque a Bíblia diz que já está previsto e Deus diz amém. Tá certo? Tesouro. Isso vai fluir sobre sua vida, né? Fale com Deus, pergunte a Deus, né? Converse com Deus.
Isso a gente não disse que quando eu falei saúde, a gente não tem. A medicina, ela tem métodos, práticas, a qualquer ciência. Eles têm os métodos, as práticas, né? As finalidades. Usa isso e isso, os equipamentos tal e tal. Deus tem poder real. Ele não precisa desses métodos ou prática. A vontade do Senhor assim faz. E como é que eu sei que a vontade, pastor? É boa, é perfeita e é agradável. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, tá certo? Eu estava escrevendo esse texto aqui, aí tem gente que é. Eu falo de socialista. Socialista, tem muito socialista que é sindicalista, né? E eu queria dizer aos sindicalistas que se você não está orando, você não é a favor da categoria dos anjos. Os anjos estão sendo desempregados por sua culpa. Você que defende a classe trabalhista tal e tal e tal, você está ofendendo a classe trabalhista dos anjos que você não ora. O anjo é mensageiro. A palavra agnelos, o anjo, é aquele que é mensageiro. Ele é feito para levar as orações e trazer bênção. Então você que é sindicalista, ateu, e não está orando a Deus, você está prejudicando a classe dos anjos. Então você está vendo que você não está ajudando muito. Então é bom você começar a orar, já que você defende as classes trabalhadoras, você tem que ajudar os anjos, porque a função dele é levar a sua oração e trazer bênção sobre sua vida, a vida da sua família. Viu? O anjo não pode estar ocioso. Tá certo? E dirija devagar. O anjo só vai com a pessoa até 120. Se você inventar de correr, ele voa, ele diz, vou lhe esperar lá, viu? Você nessa carreira que você está andando aí, não anda. Acho que é minha filha que entrou aqui para. Vou buscar você já já. Vou já lhe buscar. Em nome de Jesus. Estou terminando aqui. Que terminou a aula. A prova. Salmo, vou finalizar. Salmo 147, do 14 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Salmo, vou finalizar. É uma reflexão importante para a sua vida que eu trouxe hoje, viu? Salmo 147, do 14 ao 18. É ele quem estabelece a paz para as suas fronteiras. Quer que eu assim para você? Quem te farta com o mais fino trigo, quem envia pela terra o seu mandamento, a sua palavra corre com grande velocidade. E ele dá a neve como a lã, espalha a geada como a cinza. Tá vendo como a resposta de Deus está representada nesse versículo que eu disse que no começo parecia neve e agora está aqui a resposta para a sua vida, né? Para que momento? Ele diz, porque você não pode sozinho suportar esse frio. Ele que entra com essa providência na tua vida, tá certo? Então, não sei da sua fé, se é cristão, se é evangélico, se é católico, temos que voltar ao hábito de falar com Deus, de orar a Deus, de clamar a Deus, né? Porque só Ele tem tesouros escondidos e encobertos para a tua vida, né? E Deus vai derreter as neves de oração que você fez, que alguém fez, ou que o próprio Filho de Deus fez. Pastor, o Filho de Deus orou por mim. Eu vou te dizer uma coisa. Se você der uma topada, se eu topar no negócio, minha família sabe disso, se eu bater numa quina do negócio, na cama, na canela, essa semana eu puxei um portão de alumínio, o portão entrou no meu pé, e eu, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que é para não dar aquela doença que gente da minha idade não fala. A gente não fala, não. Que é para não. Aí eu chego a Jesus, glória a Deus, que é para nem infeccionar, não dá. Não, e sabe, não deu nada, Jesus guarda. Então, no momento de dor, ninguém ora por ninguém, não. A gente está lá, no máximo, como eu faço, glória a Deus, aleluia, para Jesus parar a dor e ficar bom. Estavam crucificando Jesus, aí Jesus estava lá doendo, que eles bateram bastante, ferido, cortaram a carne dele todinha, os órgãos dele, as costas todas desnudas, os ossos aparecendo, feriram bastante, bateram no rosto de Jesus, botaram coroa de espinho. Não, uma coroa, querido, pegaram uma coisa de espinho, empurraram na cabeça dele, onde ele já estava ferido, e ficava batendo em cima daquele, feriram muito, pregaram as mãos dele, pregaram os pés dele. Então, já estava bem pertinho dele ir para o céu, ele disse, meu pai,
cuide deles. Primeiro, perdoe, eles não sabem o que fazem. E cuide deles, porque enquanto eu estava aqui, ninguém se perdeu. Então, o próprio Jesus orou por você. Que Deus continue derramando a graça, a bondade e o favor na sua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz.